Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Você que tem compartilhado com seus amigos, vidas têm sido alcançadas pela palavra de Deus e é muito bom ter você aqui. Eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, deixar seu like aí, porque isso ajuda no engajamento e é sempre bom ter mais pessoas serem alcançadas, né, pela palavra de Deus, que sai dessa mesa, desse podcast. Eu tenho certeza que o Senhor tem direcionado cada convidado, cada casal, e o Senhor tem feito algo muito grandioso no nosso meio. São muitos testemunhos. E eu tenho certeza que você pode ajudar uma vida, né, compartilhando esse podcast. Nós estamos também disponíveis no Spotify, então é só acompanhar por lá, tá no seu carro, tá fazendo alguma fase de casa, só colocar, dar o play que você vai ouvir coisas poderosas da vida de mulheres que são preciosas demais. Hoje eu trouxe uma moça carioca incrível e eu tenho conversado aqui um pouquinho com ela. Eu sei que você já viu o nome, mas a gente faz suspense mesmo assim, né? Porque é isso. Sempre vou fazer o suspense, mesmo vocês sabendo quem é. Hoje eu trouxe Raina Ramos. Seja bem-vindo a Ouça Ela. Ai, que prazer estar aqui, Isa. Eu tava rindo, você falou carioca. Niterói. Niterói. A brincadeira é a seguinte, que Niterói, as mulheres, elas têm esse foco de construir família, faculdade, sabe? É algo mais interno, é uma cidade um pouco menor. Um pouco menor. E as cariocas já vêm com aquela proposta de meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser. E nisso a gente sabe que acaba que muita gente se perde, né, nessa conversa. Eu gosto muito de Niterói. Inclusive, esse final de semana eu tava lá na praia. Gostei demais, gente. Tava Maravilhosa. um calor terrível. Tava a sensação térmica de 47 graus. É muito, Eu não tava quente aguentando demais. mais. Mas é uma terra maravilhosa e é um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda mesmo. Espero que seja um podcast maravilhoso. Só para vocês saberem, a Raina, ela é comunicadora, atriz. Hoje ela tem influenciado muitas mulheres em suas redes sociais e também é engenheira, né? Sim. Conta um pouquinho mais sobre você. Você sempre foi cristã? Então, a minha jornada, assim, próxima, começou há uns 2 anos e meio, 3 anos. Mas desde nova, algo me chamava. Eu pedi para os meus pais para estudar em escola católica, então eu já tinha proximidade com a palavra, mas eu não tinha experiência. Então, quando eu fui para engenharia, eu fui para um outro universo. Até porque eu fiz faculdade pública, eu fiz UF. Então, eu fui para esse universo de pesquisar mais sobre física quântica, manifestação, sabe? Neville Goddard, que é Law of Assumption. Então, o assunto é um pouco mais denso, mas, enfim, diz que nossa mente consegue moldar a nossa realidade. E por muito tempo, tudo que eu colocava na cabeça, né, nos meus pensamentos, acontecia. Mas existia um vazio dentro de mim. Porque eu sempre achava que, ok, eu manifestei, mas não foi exatamente o que eu queria. Logo, eu preciso fazer mais cura. E nessa, algo gritava, sabe? Era uma tristeza profunda, era uma solidão, até porque o Neville Goddard, ele fala sobre isso, que assim que você assume ser verdade, passa a ser verdade. A gente sabe, o pai da mentira, ele é muito bom, né? Ele tá contando a mesma história de maneiras diferentes e as pessoas continuam caindo. Então, a gente vê até a Eva, quando ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela passou a não precisar mais de Deus, porque ela conseguiria fazer tudo por si. E é a mesma mentira, você consegue perceber? Você não precisa mais de Deus. Você agora sabe o que é melhor para você. Você pode escolher o seu caminho. E olha como ele é traiçoeiro. Assim como você julga, você será julgado. Quantas pessoas falam da Eva, sabe? Nossa, como ela foi tola. Nossa, como ela foi inocente. Só que não é uma questão, às vezes, de inocência. É uma questão de despreparo. Não é questão de você... Tudo que você ignora, você não está preparado para confrontar, para lutar. Então, se as pessoas realmente não acreditam que existe, elas não se preparam, elas não oram, elas não jejuam, elas não trazem a atenção. Então, esse foi o lugar que eu entrei. E, enfim, meus pais não eram muito de Bíblia, de ler Bíblia. Mas foi um belo dia, assim, a minha mãe que estava em casa sozinha, ela ligou a televisão e ela viu uma live do Pablo Marçal. E nessa ela quis ir num evento dele, e nessa ela começou a ouvir mais a palavra, e nessa ela quis ir pra Lagoinha, e ela me chamou. E foi engraçado que a Lagoinha tem um chamado, né, no final, assim, do culto.
Você fecha os olhos, você sentiu que a sua oração foi para você. E nesse momento, algo gritou dentro de mim, levanta a mão agora. Levanta, levanta, levanta. Tipo, muita animação, muita felicidade, mas ao mesmo tempo a minha mão travada para baixo. E aí eu falei assim, que isso? Se não existe, o que tá acontecendo? Porque assim, se você já tá indo pro abismo, o inimigo não precisa fazer nada. Ele não vai mexer na sua vida. Mas assim que você se posiciona, a afronta começa a chegar. É mesmo. Então eu falei assim, é? E eu, sabe, não sei se as pessoas já passaram por isso. Quando você acorda no meio da noite, mas o corpo parece que ainda tá duro. Sim. E eu queria levantar e eu não conseguia. E aí quando eu consegui levantar, assim, as lágrimas escorriam. Eu senti um amor tão grande, uma paz tão grande. E até tem aquele momento, né, que explodem aqueles papeizinhos, então. E começam a bater palma no corredor de recepção. Eu me senti tão amada, eu me senti tão especial. Sabe, aquele vazio, aquele buraco, ele foi... Não sei, ele foi se desfazendo. Ele foi preenchendo. Assim como um copo d'água, né? A água entra e a sujeira sai. Parece que lindo. Todas as perguntas que nós temos, elas acabam, tipo, não existindo tanto mais. Claro, sempre vai ter alguma ou outra, mas... Assim, na hora que você tá naquele lugar de sentir a presença de Deus e ser completa por Ele, você fala, eu não sei como, não sei o porquê, mas eu sei que Deus tá aqui. Eu sei que eu creio nisso, sabe? A gente nem consegue explicar direito. Sim, mas repara, a dúvida é um excelente instrumento para que você não se movimente e não se posicione. Porque se você ainda tá pensando em qual é a solução, qual é o caminho, você às vezes não faz nada. Até por medo de ir mais distante do que... pro lugar, exemplo, você tem que ir pra lá. E você começa a acelerar nessa direção, você tá indo mais distante. Então, eu sou muito racional, como eu disse, eu fiz engenharia. Então, eu sempre racionalizava muito. Mas, afinal, pra que tô aqui? Sabe, qual é a lógica da existência? Porquê do porquê? Estudei muito filosofia. E eu realmente sou uma aluna aplicada. Então, eu gastava muitas horas por dia. E quando Jesus entrou, realmente veio uma paz. Veio o entendimento, sabe? Assim, quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo, porque eu cansei. Eu falei até com você antes. Eu cansei de ouvir falar de Deus na época. E eu quis falar assim, eu quero conhecer. E Ele é a palavra, então eu vou ler a palavra. E aí eu decidi começar a ler a Bíblia. Como eu sempre li as coisas, eu sou apaixonada por livros. Então, eu abri do Velho Testamento mesmo, comecei em Gênesis e fui lendo. E a cada página, a cada livro eu tinha uma experiência, sabe? E o Espírito Santo começou a me acordar às 3 da manhã e começou a direcionar a minha vida. E as portas começaram a se abrir de uma maneira muito especial que não tinha nada a ver com manifestação, entende? Porque manifestação é algo que eu coloquei na cabeça e eu fiquei repetindo o que ia acontecer. E vieram coisas muito melhores do que eu poderia imaginar. Sabe, amizades, assim, eu digo, quando você é amiga de Deus, Deus te apresenta os amigos dele. Com certeza. Então, você mesmo falou, eu fui indicada mais de uma vez pra você, porque Deus tem um propósito. E é muito lindo quando ele faz isso. Entende? Você começa a perceber... Tem muita gente que sente esse vazio, né? Mas pra que eu tô aqui? Pra que eu vivo? Eu não quero mais viver. Se conecta, porque você vai entender que tem um propósito muito profundo. Um propósito que é lindo. E é muito emocionante participar. Com certeza. O propósito de Deus, ele é muito bom, ele é perfeito, né? Às vezes a gente fica andando por caminhos, né? Na força do nosso braço, de tanto querer algumas coisas, quando na verdade a gente entrega nas mãos do Senhor, a gente vive o melhor de Deus nessa terra, né? Viver os seus propósitos, os seus planos. E é isso que você tem feito, né? Tem ajudado muitas meninas, muitas mulheres a se posicionarem e tem falado sobre relacionamento. Eu acho que o diabo ele tem tentado, né, roubar muito as mulheres, os homens também. É nessa área sentimental, de tentar destruir, falar assim, ai meu Deus, você não vai conseguir ter uma família, porque o diabo não quer ninguém com família, né? A família é algo que ele quer destruir. Então, assim, é bom ver pessoas se levantando para se posicionar nesse lugar, né? De se conhecer. Como você vai se relacionar com alguém se você não se conhece, né? Igual você disse no camarim, até queria que você compartilhasse também aqui, né? Eu creio que vai ajudar muitas pessoas. É sobre... Como que eu não sou curada, e aí eu vou me relacionar com alguém, e aí essa pessoa vai vir e eu vou ferir ela também. Então, assim, eu queria que você compartilhasse um pouco, né, sobre relacionamento, tudo que você tem falado lá. Por que você escolheu entrar nessa área, começar a falar sobre isso? Certo.
como a gente estava falando antes, onde tiverem 2 ou mais, o Senhor estará. E por isso que as famílias são tão atacadas. Quando eu faço com que famílias sejam desestruturadas, as crianças do futuro também crescem desestruturadas e crescem cada vez mais longe do amor de Deus. No sentido, eu costumo dizer assim, Deus é como um Wi-Fi. Ele está aqui. Você se aproxima, você recebe. Mas às vezes nós decidimos nos afastar. E coisas ruins acontecem. Só que, por exemplo, crianças, elas aprendem o que os pais estão ensinando. Exemplo, quando eu tinha 16, 17 anos, meus pais me chamaram, falaram, filha, a gente não gostaria que você casasse virgem, porque você não sabe, pode ser ruim. E hoje em dia eles choram por ter falado isso, porque é um ensinamento completamente ao contrário. Você entende? Mas a palavra de Deus é tão linda. Por que a gente escolhe, então, se guardar? Porque isso aqui é um útero, gera vida. Sabe, tem a capacidade de gerar vida, é tão especial, eu quero guardar isso, eu quero guardar meus filhos. Todas as mulheres, elas já nascem com todos os óvulos. Então, seus filhos já estão aqui, de certa maneira, sabe? Então, esse cuidado, como você estava falando, de escolha dos relacionamentos, nós temos a tendência a permanecer em tudo que é familiar, mesmo que esse familiar seja ruim. Mas a boa notícia é que a gente pode tornar qualquer coisa familiar. Então, depende de um posicionamento, óbvio. Enquanto a gente não toma consciência do nosso padrão, a gente não consegue mudar o padrão, certo? Então, muitas vezes a gente está escolhendo homens que não têm atenção, não têm tempo para te dar. Porque às vezes você também não recebeu esse tempo e atenção em casa, quando você era nova. E aí você fica sofrendo, sabe, aquela dor, que às vezes é até maior do que realmente é, ou você tem um padrão de ciúme absurdo. Às vezes esse homem não te respondeu uma mensagem de 30 minutos e você já está surtando, mandando 1000 mensagens na caixa de mensagem dele. Veja, esse comportamento vai reforçar um distanciamento desse homem. No sentido de, se eu mando uma mensagem e eu sei que eu sou importante para você, assim que você vê, você vai responder, eu sei disso, eu tô bem. Às vezes ele tá em uma reunião, às vezes aconteceu alguma coisa, ele ainda não viu, tá tudo bem. Agora, e veja, o homem também quando olha, nossa, ela mandou uma mensagem há 30 minutos atrás, 1 hora, oi amor, como é que você tá? Tô aqui, desculpa, não vi. Saudável, prazeroso. Agora, imagina esse homem pega um celular, tem 40 mensagens, 10 ligações. Cadê você? O que você tá fazendo? Onde é que você tá? Você repara que essa mulher mesmo, ela tá destruindo a conexão. Porque esse homem, às vezes, ele tá pensando no trabalho, em coisas que para ele também são importantes, né? Manter o sustento da família. E aí, quando ele se depara com mais uma guerra dentro do relacionamento, isso o afasta. Não é, às vezes, porque o homem também é imaturo, porque ele realmente ele pode saber comunicar. Mas eu digo assim, o primeiro que acorda se posiciona. Então, as mulheres, elas têm mais facilidade de lidar com as emoções. É o nosso dom também. Então, se a mulher, ela olha para isso e começa a se entender, quais os padrões que eu estou repetindo? Às vezes, muitas mulheres falam, eu só atraio homem que não presta. Não, meu amor, você está escolhendo o homem que não presta. Porque a partir do momento que o homem fala alto comigo, eu já sei que ele não serve para mim. Então, não quero. Agora, o que garante que você aprendeu a lição? É você dar a resposta certa. Se esse homem está destratando você, se ele está de conversa com outras mulheres, se ele está curtindo um monte de foto de outras mulheres na internet. É uma amiga dele, né? Tá se formando, enfim, pode curtir. Agora, biquíni, sabe? Tem fotos e fotos e a gente sabe que a gente não precisa ficar explicando o básico. Tudo bem que o óbvio não é óbvio para todo mundo, mas as mulheres sabem, entende? Então, assim, se esse homem está fazendo isso, em vez de você tentar convencê-lo a mudar o comportamento, por que você não pode olhar para si e entender por que eu tô achando isso atraente no final das contas? Isso não é atraente. Um homem que não me dá atenção, que não tá me cortejando, que não quer estar comigo, não quer me conquistar. É claro que um homem desse não quer te conquistar. Como assim? Em que sã consciência você olharia para a pessoa da sua vida, assim, nossa, eu tô apaixonado por ela, eu quero casar com essa mulher, eu amo ela de verdade, e teria um comportamento bobo desse. Entende? A não ser que seja um homem não curado. E realmente ele tá em sintonia com uma mulher não curada que vai ficar discutindo sobre essas coisas. Com certeza. Hoje eu vejo muitas mulheres e homens também muito carentes, né? E eles
também vivemos num mundo totalmente imediatista, né? A gente pede um iFood, daqui meia hora, no máximo tá chegando. A gente pede qualquer coisa e é tudo muito rápido. Então, esperar é algo muito difícil para quem vive nesse mundo que tudo é muito rápido. Então, assim, você falar de esperar, a mulher deve ser encontrada, né? Mas que mulher que quer esperar isso, sabe? Então, hoje, muitas mulheres se submetem a viver em um relacionamento onde ela aceita migalhas emocionais e aceita qualquer coisa. E isso, infelizmente, a gente tem visto também, principalmente também no nosso meio, né, cristão. Porque as mulheres não conseguem nem esperar em Deus, muitas pessoas não conseguem nem esperar em Deus. Quem dirá esperar por alguém, sabe? Então, assim, fala um pouco sobre essas migalhas emocionais que essas mulheres e homens também, né? A gente fala muito mulher, mas também existem homens sofrendo por conta disso também, Sim. né? Eu recebo algumas mensagens de homens falando sobre isso. Bem, quando uma pessoa aceita migalhas, o que ela está me falando? Isso pode doer, mas é uma verdade que dói, mas cura. A sua vida ela é tão desinteressante que é melhor você ficar num lugar ruim do que ficar sozinho. Você não tem amigos de qualidade, você não tem hobbies de qualidade, você não investe seu tempo em desenvolvimento, né? Para que seus... Eu digo assim, buscar a minha melhor versão é para facilitar a minha vida. Quanto mais inteligência emocional eu tenho, menos as coisas me afetam. Entende? Sim. Porque o caos, as situações, elas sempre vão acontecer. É inevitável. Nós vivemos em um mundo que jaz do maligno, dizendo assim. Então, as coisas vão acontecer. Sim. Mas se você não se desespera, se você sabe aonde você está firmado, que é na rocha, se você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Não são algumas, são todas. Então, às vezes, nossa, fulano está falando mal de mim. Pois é, mas às vezes essa pessoa vai falar e seu nome vai ser citado em uma mesa e vai outra pessoa se levantar para te defender. E é assim que o plano de Deus se fará. Entende? As pessoas querem controlar muito. E não é sobre isso. A mulher, você falou assim, às vezes ela busca, ela vai para a conquista. Mas como é que eu encontro esse homem? Você entende que ela não está na energia feminina? Se ela não está na energia feminina, o jardim dela não está cuidado. E aí as borboletas não vão vir. Então, quando você se cuida, quando você se ama, quando você tem uma rotina sagrada, você é naturalmente atraente. O homem olha para você e ele sente algo. É um magnetismo. É natural. Só que você também não quer qualquer homem. Porque de que me adianta muitos homens mandando mensagem? Para mim isso é irrelevante. Eu sou acostumada com isso. No sentido de, não quero. A sorte no meu Instagram, os homens não mandam nem foguinho. Porque eles sabem que eu nem vou responder. Normalmente eles mandam assim, nossa, eu sonho tanto em encontrar uma mulher quanto você. Eu oro para que eu encontre uma mulher sábia desse jeito, para que eu possa casar. Eu quero tanto formar uma família. Sabe, os homens estão com muito esse anseio, só que eles também estão encontrando mulheres muito feridas. Porque como a gente não se cura, a gente acha pessoas feridas. É a jornada, você vai ter que se curar. Não quer dizer que você tem que estar perfeito, mas quer dizer que você tem que ter uma conexão. Entende? Já que você quer um relacionamento positivo, e o seu primeiro relacionamento, que é com você mesmo? Sim. E seu relacionamento com seu pai? No final das contas, quando Adão comeu do fruto e se escondeu, Deus não perguntou para ele o que ele fez. Ele perguntou onde é que você estava. Porque Deus quer relacionamento. Só que às vezes a gente não é capaz de ter um relacionamento. Entende? Às vezes as pessoas oram uma oração assim, fechada. Eu sei que Jesus ensinou a oração pra gente, mas e a conversa? Sabe? E o abrir o coração de verdade? Se mostrar pronto para receber. E muitas pessoas oram só falando, mas elas não escutam. Elas não param nem para ler a palavra, porque a palavra é viva. Então, assim, quando você tem essa proximidade com a palavra, diversas vezes a palavra vem na tua mente. Quando você tem costume, assim, de ouvir louvor e cantar, muitas vezes vem louvor na sua mente. E vem louvor que às vezes você não escuta há muito tempo. Sim. Entende? Então, quando a gente sabe se posicionar, isso é muito interessante. Às vezes vem uma música mundana na minha mente. E na mesma hora, eu me forço a começar a cantar um louvor. Estava até falando com um conhecido meu, outro dia que ele postou uma música, e ele também é cristão, e eu mandei para ele. Olha que bacana essa playlist no Spotify, Holy Flow. É uma playlist dos mais diversos ritmos, só que todos com palavra de Jesus.
todos para a salvação. Então, é um lugar que você consegue ouvir em paz, sabe? Que você sabe que tudo está te levando para um lugar bom. E você falou sobre posicionamento, né? Eu acho que isso é muito importante. Os homens não chegam até você realmente com um foguinho, porque sabe que você vai descartar. E eu vejo muitas mulheres falando, homens não prestam, generalizando, homens não prestam, mas qual é a forma que você tem se posicionado, sabe? Homem que tem buscado uma mulher, como você tem se posicionado também, tanto nas redes sociais, tanto na sua vida, como no seu ministério, em todas as suas áreas de atuação. Como você tem se posicionado? Você é um homem que qualquer mulher que você vê, você já mexe. Você é mulher, qualquer respostinha no seu story, você já fala, então, tá tudo bem, acho que eu tô apaixonada, sabe? Como você tem se posicionado? Eu acho que isso tem sido um erro, né? E ouvir tá apaixonada pelo quê, né? Pelo quê? Eu nem conheço a pessoa. Amada. Amada. Pelos olhos verdes dele? Não, pelo que você tá apaixonada? E a beleza, ela é passageira, né? Sim. É claro que é importante você ter uma certa admiração, atração, né? Pelo físico da pessoa, porque não tem como você se relacionar com alguém se você não acha essa pessoa, no mínimo, interessante. Mas eu vejo que as mulheres, elas estão falando, não existe homem bom na Terra mais. Não existe mais. O que você acha sobre essa frase de não existir homens bons mais? É claro que existe. Só que talvez eles não estejam no ambiente que elas estão procurando. Entende? Assim, eu vejo no Instagram, outro dia teve uma collab que uma Angélica, uma querida, ela faz muita collab comentando vídeos. E o público dela realmente veio uma enxurrada de comentários. Foi de um vídeo meu que tinha viralizado. E as mulheres muito feridas. E elas até estavam sendo, às vezes, um pouco grosseiras comigo, mas tá tudo bem. E eu fui no meu Instagram, né, no meu Stories, e falei, gente, então, eu quero que vocês vão lá e ajudem a espalhar um pouco de amor para essas mulheres. Não preciso que vocês me defendam, mas eu preciso que vocês, cada um, sabe, não são todos homens que são assim, porque... E, enfim, uma das mulheres que veio até no meu story comentar nos meus stories, sabe, naqueles comentários que ficam flutuando, eu entrei no Instagram dela. E todas as fotos dela era de bunda, era disso, e daquilo outro. Ela era nutricionista. E aí eu parei pra conversar com ela, porque ela falou assim, seu Instagram é só pra homem? Tipo assim, você quer ser a mulher perfeita para os homens? E eu falei, não, repara só, você é nutricionista e você tem conteúdo pra passar. O seu Instagram tá pra homem, você não precisa disso. Por que você não tá aqui falando do que você tem dentro da tua cabeça? Fazendo dinheiro aqui, às vezes, vendendo um e-book, vendendo seu conhecimento. Você está aqui entregando o que você tem como se fosse algo sem valor nenhum. Você entendeu? A conversa demorou um pouco, mas no final das contas ela, que era uma super feminista, tipo, sabe, extrema. Ela falou assim, e agora? Aí tá melhor. Apagou várias fotos. Ela, eu vou começar a pensar sobre isso para passar o conteúdo. Mas... era uma ferida tão grande. Ela, você não sabe o que eu passei, porque meu pai era alcoólatra, porque isso, porque aquilo outro. Eu falei, então, meu pai também foi 14 anos do AA. A minha família também tinha causa, também tinha briga. Mas não é sobre isso. É sobre quando Jesus entrou que mudou. Entendeu? E eu não posso fazer outras pessoas pagarem pelos boletos do meu passado. Eu tenho que trazer a consciência, porque o padrão ruim termina aqui. Lembra, o primeiro que acorda se posiciona? Então, durante toda a minha vida, minha mãe me ensinou assim, se você não souber colocar ciúmes em um homem, seus relacionamentos não vão durar. Então, às vezes, ela se arrumava e ia pro carro fingir que saiu. Não saiu. Só pra botar ciúmes no meu pai. E eu falava assim pra ela, mãe, se eu precisar fazer isso pra ter um relacionamento, eu prefiro não ter. E eu lembro que no início, né, quando eu comecei a me relacionar, eu tive muitos relacionamentos ruins. Então, eu lembro uma vez eu estava nos Estados Unidos, e meu ex-namorado, um rapaz veio falar comigo, e era até um amigo dele. Ele me pegou pela perna, sabe, botou minha bunda pro alto, saiu me carregando da festa. Eu não tenho amigo nenhum, você não pode falar com ninguém. Eu dormi trancada no banheiro, ele batendo na porta, o outro amigo dele tentando acalmar. Nossa. E eu liguei pra minha mãe, isso é normal, minha filha. Os homens são ciumentos mesmo, com o tempo melhora. E eu assim, gente, sabe, ficava na minha cabeça. Não é normal. Isso não pode ser normal, não é possível que tem que ser assim, não tem que ser assim. Então, eu sempre me posicionei, ok, se isso é um relacionamento
porque eu consigo, nesse momento, com a cura que eu tenho, prefiro me afastar, me curar, para que eu possa atrair algo que esteja em sintonia com o meu objetivo de felicidade. Porque eu não busco ninguém perfeito. Mas eu busco, sim, um bom pai. Porque os meus filhos não podem escolher os pais deles. O pai deles, mas eu posso. Sim. Consegue entender? Então, um homem que tem inteligência emocional, um homem que não grite, um homem que não seja violento, um homem que tenha ambição, a vontade, sabe? A gana, é uma pujança para ir atrás do que precisa ser feito, sabe? Proteção, cuidado, carinho, respeito. Ser também um bom amigo meu, porque pensa, é a pessoa que vai passar a vida inteira comigo. A maioria das refeições eu vou fazer com essa pessoa. As noites que vou dormir, quando as crianças acordarem no meio da madrugada, é ele que vai estar comigo. É ele que vai ensinar para os meus filhos o que é ser homens ou o que é ser mulher também. Então, eu tenho muito esse cuidado. E eu sempre entendi, tá bom. Infelizmente, meus pais me deram isso. E era o melhor que eles podiam me dar. Porque, veja, se eles me deram isso, eles receberam muito menos. Eles já colocaram um extra, né, de tudo que eles conseguiram e me entregaram. Exemplo, uma vez minha mãe chegou em casa, ela tinha apanhado na rua. E meu avô espancou ela. E falou assim, se você não sabe se defender, você não deveria sair de casa. E aí, na família da minha mãe também, quando um filho fazia alguma coisa errada, eram 5. Os 5 apanhavam. E se alguém dedurasse e falasse quem foi, apanhava o dobro. Porque a minha avó não estava criando X9. Meu Deus do céu. Então, quando ela me criou para ser forte, ela estava me dando o melhor dela. Então, eu nasci vesga, né? Com o olhinho para dentro. Então, às vezes eu falava assim, mãe, eu sou feia. E ela falava, você é horrível mesmo. Ela não estava falando, tipo assim, você é horrível. Ela estava falando assim, você tem que ser forte. Você que tem que se elogiar. Não sou eu que tenho que te elogiar. Eu não posso te dar colo, porque o mundo não vai te dar colo. E eles falavam... Te preparando, sim, né? eles falavam, você é filha única, a gente não pode mimar você. Porque os dois vieram de famílias grandes. Então, eles tinham aquela ideia errônea que filho único é mimado. Então, tudo que eles não queriam que eu fosse é mimada. Então, eles realmente colocavam essas barreiras, sabe? Foi duro, foi. Mas, assim, eu lembro até hoje. Todo mundo fala assim, meu Deus, que absurdo. Uma vez eu não conseguia mais comer. E eu avisei pra minha mãe, ela falou, você vai comer assim. Eu vomitei e ela me fez comer o vômito. Meu Deus. Então, assim, a minha criação realmente foi rígida. Mas isso que eu tô dizendo, eu escolhi me posicionar diferente. Eu escolhi me curar. Então, algumas pessoas dão muitas desculpas. Ah, por que minha mãe? Por que meu pai? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, olha o problema. Olha a treta, né? Assim que a gente fala. Olha a treta. Como é que resolve? Qual habilidade você precisa para resolver o que está na sua frente? Sim. E qual atividade vai te entregar essa habilidade? Com quem você tem que andar? Quem sabe resolver essa situação? Entende? Quando eu trago mentalidade para as mulheres, é porque muitas vezes elas estão no emocional. Ah, mas é porque eu amo. Ai, porque... Você ama o quê? Seu homem tá te fazendo sofrer. Você tá aqui chorando um mês dentro da minha casa. Você tá amando o quê? O que você tá amando? Seu homem não te respeita, ele grita com você. Amando o quê? Você tá doida? Tá saindo com outra, você pega a mensagem, você vê, a garota te liga. Aonde? Que amor é esse? É uma busca que o outro me diga o meu valor. Mas veja, se eu tô aqui andando pela vida, você pode me fazer me sentir amada, você pode fazer com que eu me sinta querida. Se eu dou esse poder ao outro, eu também dou o poder dele me jogar pra baixo. Porque se ele decide um dia ir embora, se ele decide um dia não mais me falar essas palavras, eu tô vendida. Meu mundo acaba. Sim. Você entende? A vida tem vários pilares. O relacionamento é um deles. É um pilar muito importante. Mas existem outros. Tem mulher que começa a se relacionar, não fala mais com as amigas. Vai largando a atividade física. Trabalho? Não. Objetivos? Não. Saúde? Sabe? Tudo. Sonhos? Não. Então, será que esse é o lugar? Porque você não precisa fazer os mesmos programas que antes. Se você fosse essa pessoa que vai em ambientes de paquera. Mas você super pode ir com as suas amigas para uma cafeteria. Com certeza. Fazer as minhas amigas no Natal, a gente marcou de aquele amigo oculto normal e pintar taças.
sabe? Então, foi uma atividade maravilhosa. Estavam as mulheres na mesa, a gente estava rindo, a gente estava se divertindo. São atividades femininas. A gente agora quer marcar um encontro da massagem. Então, chama uma massagista, a massagista fica fazendo massagem e as outras ficam batendo papo. Ótima ideia, eu já quero também. O encontro de quadro dos sonhos para 2025. Pra gente ver as nossas imagens, colar e fazer orações também. Então, tem tanta coisa que você pode fazer com essas amigas. Você pode ir pra uma academia junto, sabe? Amiga, vamos pro spinning, vamos embora! Aula de yoga, tanta coisa. Se movimentar, porque... Como é gostoso a gente, às vezes, também se olhar no espelho e amar o que a gente está vendo. Você tem que amar, porque você foi feita imagem e semelhança de Deus. Mas, às vezes, você não está cuidando do que Ele te deu. E você se olha no espelho e não gosta do que você está vendo. Entende? Às vezes, você não está comprometida. Você mesmo faz promessas para você e você não cumpre. Você fala que amanhã você vai acordar e ir na academia e você não vai. Às vezes, você também faz promessas gigantescas e impossíveis, porque você já tem uma crença de que você é um fracasso. Então, se eu coloco uma meta impossível, o que mais tem é isso, mulher que vem com uma foto, em 3 meses eu alcanço esse corpo, da blogueira mega fitness sarada. Você sabe há quanto tempo essa mulher tá malhando? Como é que ela se alimenta há anos? Quantos litros de água ela bebe? Quantas massagens às vezes ela faz? Fazer a dieta da Virgínia, do ovo. Essa dieta do ovo, ela é usada para fisiculturista. Na semana antes, assim, das apresentações, eles ficam realmente só em clara de ovo, para secar super. Mas tem noção do tanto de empenho que essas pessoas também colocam nos treinos? Existe um processo, né? Exatamente. O corpo tem memória muscular. Eu sempre fui atleta. Acho que esse vestido não vai dar para ver. Olha o tamanho desse aqui. Não parece quando eu ando. Mas eu tenho muito músculo. Eu competia no handball, no basquete, no futsal, na natação. Então, o meu corpo já tem esse músculo. Uma pessoa, às vezes, que nunca fez atividade física, ela querer ter o meu resultado, não dá. Desculpa, eu comecei antes. Igual, você começou a aprender inglês ontem. Você quer falar igual a mim? Não tem como. Que estudei antes, que morei na Austrália, que assisto um monte de curso em inglês. Não vai dar. Como. É verdade. Sabe? Então, assim, é uma meta tão impossível que ela realmente está fadada ao fracasso. E isso só vai reforçar um padrão, que eu sou um fracasso. Entende? Muitas pessoas acham que não, minha autoestima é maravilhosa. Tá bom, em quantos desafios novos você está entrando? Porque num meio onde todo mundo é igual a você, ou pior, é fácil você ter uma autoestima maravilhosa. Agora vai para um lugar onde as pessoas estão mais avançadas que você. Sobe de nível, você vai bater de frente com a resistência. E ela é implacável. Ela é implacável, porque quando você se coloca no desafio... a ferida levanta, sabe? A sujeira que está debaixo do copo levanta. E aí você é obrigada a olhar. Por isso que tem muitas pessoas que não querem sair dos seus meios de convívio, né? Porque sempre vão se debater com essa situação, né? Ai, meu Deus, eu preciso crescer. Ai, essas pessoas estão maiores do que eu. Porque sempre vive naquele grupinho que você é a melhor, vamos supor, né? A melhor do grupinho. Mas aí, se você anda em um outro grupinho... Aí, enfim, você fala, meu Deus do céu, eu preciso melhorar. E as pessoas não querem, né, ter esse confronto, né? Elas querem viver nesse conforto, nessa vida confortável, né? Mas você estava falando sobre se olhar no espelho, né? E de se amar. A Bíblia diz, né? Amará o Senhor teu Deus como a ti mesmo. Você não consegue amar as outras, a Deus, né? E os outros também como a ti mesmo, sim. Você não consegue amar o outro. Não tem como, se você não ama a si mesmo. Se você não tem amor ao que o Senhor colocou dentro de você, a identidade que existe dentro de você, né? Eu vejo muitas pessoas muito carentes e eu fico... Tudo bem que eu já passei por algumas situações também, mas eu fico refletindo. Mas nós somos perfeitos, né? Tá tudo bem. Com certeza. A gente vai aprendendo, né? A vida vem dando lições e a gente vai aprendendo. Mas é bom que existem pessoas que nos ajudam com conteúdos pra gente vencer sem precisar passar por tudo isso, né? Sim, você, por exemplo, com seu podcast. Você também, com suas redes sociais. É muito bom, porque evita de pessoas passarem por esses erros que várias outras pessoas passaram. Mas eu vejo muitas mulheres não se amando e tudo mais, e se diz que ser cristão. Fala assim, eu tô num relacionamento totalmente tóxico, mas eu sou uma mulher cristã e tal, e eu vou permanecer nesse relacionamento. Mas a própria palavra diz que você tem que se amar. Sabe, existem algumas prisões que algumas mulheres entram, alguns homens entram em relacionamentos que
não é viver os planos de Deus, sabe? Não é viver a vontade do Senhor. E a gente tem que ter esse entendimento. Será que a gente pode renunciar àquele ídolo que a gente transformou, aquela mulher, aquele relacionamento, aquele casamento que não te faz bem, sabe? Aquela pessoa que se tornou algo assim que não é algo bom mais para sua vida. Será que você pode destruir esse ídolo do seu coração? Será que você pode entregar para Deus para ele fazer todas as coisas novas? Eu acho que viver os planos de Deus tem muito a ver com isso também, né? Sim, muitas pessoas elas ajoelham para pedir uma mudança na pessoa, mas elas não ajoelharam antes para perguntar se era essa pessoa. Então tem batalhas que você está entrando que você não foi convidado a entrar. Você que se meteu, porque você quis se meter, porque você tem a síndrome de salvar o mundo, as outras pessoas. É isso que Deus quer para você. Você tem um propósito lindo. Uma coisa é você transbordar na vida de outras pessoas. Outra coisa é você se relacionar amorosamente com o problema. Dormir com o problema. Beijar o problema é ter filhos com o problema. Você entendeu? É um lugar completamente diferente. Então, assim, eu acho muito interessante que as mulheres falam assim, mas por que eu só atraio gente tóxica? E até postei um vídeo sobre isso. Será que você também não é tóxica? Será que você não se olha no espelho quando seu cabelo tá feio? Você não fala, nossa, que cabelo horroroso. Nossa, esse rosto cheio de rugas, velha. Nossa, esse aqui caído. Nossa, essa pele de espinha. É tóxica. Qual o conteúdo que você tá consumindo? É só porcaria? Não posso falar nomes de programa, mas programas assim de entretenimento de TV aberta que não levam nada a lugar nenhum. Sim. É isso? É esse tipo de conversa que você tem? Quem são as pessoas que você assiste, se diz até fã? Tem muita gente que fala, não, mas eu sou fã. Quem você está idolatrando? Que loucura é essa? Entendeu? É tóxica. Só que a pessoa não consegue perceber quanto ela é tóxica. Às vezes você não consegue sentar numa mesa e conversar sobre vários assuntos. Você só sabe falar de um assunto específico. E às vezes só de coisa vazia, só de coisa fútil. Ou falar da vida de outras pessoas sem um propósito maior de um crescimento, entende? Uma coisa é eu comentar aqui uma situação pontual, sem falar um nome, eu não estou fazendo uma fofoca. Isso aqui é um exemplo, como a gente resolve esse exemplo. Isso aqui tem um objetivo, crescer alguém, né? Quem escuta. Agora, ficar falando da vida de outras pessoas só por falar, é pra quê? A gente vai arranjar uma solução pra falar pra ela? Pra resolver? Se for, até tudo bem, vamos fazer uma união de pessoas para resolver? Tudo bem, mas se não for esse o caso, por quê? Sabe? Pra quê? Tem muitas mulheres que elas estão sem esse tato, um cuidado. Eu não sei, me veio aqui muito de falar sobre isso. Teve um homem que ele estava conversando comigo e ele falou assim, minha esposa ia chegar tarde um dia do trabalho. Acho que esse assunto não tem nada a ver, mas veio aqui, eu vou falar porque talvez seja cura pra alguém. Ela ia chegar tarde do trabalho e eu decidi fazer um jantar pra ela. E eu fui toda animada, né? Arroz, fez as coisas que ele sabia fazer. Montou a mesa, enfim. E quando ela chegou, ela experimentou e falou, nossa, esse arroz tá uma porcaria. E ele falou que ele ficou tão triste no sentido de... Sabe? Valoriza o que a pessoa do seu lado tá fazendo. Nossa, amor, que lindo, que alegria, você é tão carinhoso. Esse arroz podia ter um pouquinho mais de sal, mas tá incrível, eu amei. Qual é a dificuldade? Às vezes a pessoa está tão focada no próprio umbigo que ela não consegue enxergar o outro, não consegue ver o esforço do outro. Às vezes a pessoa está assim, porque ele é egoísta, porque ele... E o quanto você é egoísta que você acha que o relacionamento é só sobre você? Que você não está sendo capaz de ver o que o outro está te entregando? Entendeu? Às vezes a gente espera muito do outro, mas a gente não está fazendo a nossa parte. Agora, outra coisa é você saber o que você serve numa mesa e não servir para qualquer pessoa. Completamente diferente. Só que repara, normalmente as pessoas que sabem o que servem, elas não têm esse discurso de ficar apontando o defeito do outro. Ela tem um outro discurso. Olha, a gente está conversando, talvez a gente não esteja alinhado. Você entendeu? Ela não fica alfinetando, ela dá sugestão, ela dá feed forward. Amor, essa coisa aconteceu, você fez uma piada, essa piada não foi tão agradável pra mim, não faz mais não. Comigo não, eu não gosto desse tipo de piada. Leveza, sabe? Muitas mulheres, elas estão indo direto para um confronto. Não é assim que ganha. E não é questão de ganhar, porque são os dois contra o problema, né? O objetivo não é eu ter razão. Eu sempre falo assim, eu não me importo de você querer ter razão, mas você querer ter razão sempre é um problema. Consegue perceber?
Porque se você quer ter razão sempre, você não está aberto a um diálogo. E não estar aberto a um diálogo, isso é um problema. Sem dúvidas. Eu acho que a maioria dos relacionamentos que se acabam, tem muito conflito, é porque alguém não cedeu, né? Alguém não... Não deixar de fazer tudo, sabe? Eu não posso fazer nada nessa casa. Não. É vocês entrarem em uma conversa, em um consenso daquilo que pode ser feito num relacionamento. Para tudo existe comunicação. O problema é que as pessoas estão errando da forma que se comunica. Igual o exemplo que você deu. Ela poderia realmente ter falado com sabedoria, e mesmo que ela não gostasse, odiou aquilo, mas falar com sabedoria. Eu acho que nós mulheres, né, eu até me incluo nisso, a gente tem que agir muito, né, tem que buscar o Senhor pra gente ser uma mulher, a mulher que o Senhor quer que a gente seja. Porque eu acho que é muito fácil, diversas vezes, a gente agir pela emoção daquilo que a gente tá sentindo e não pensar com sabedoria. Tipo assim, da forma de falar. Existem muitas mulheres que são super reclamonas. Super. Os homens reclamam demais. Falam, meu Deus, que casei com uma mulher que não para de reclamar. Nada tá bom. Nada tá bom, nada satisfaz. E isso desgasta, né? Eu acho que a mulher que Deus quer que a gente seja, a mulher virtuosa de Provérbios, que tanto se fala nas igrejas, é uma mulher que sabe se comunicar, é uma mulher que sabe a hora de falar e quando falar, né? Eu acho que isso é muito importante para a vida. E onde falar, E né? onde falar. As mesas onde se sentar. Eu sinto, né, que esse ano, nas minhas orações, o Senhor tem falado muito comigo sobre as mesas que nós sentamos, né? As mesas que eu vou sentar esse ano. O Espírito Santo começou a falar, Isabela, para o que eu tenho para sua vida para esse ano, você vai precisar se afastar de algumas coisas, de algumas pessoas que podem não ser pessoas ruins, são pessoas boas, mas para essa estação que você está vivendo, será necessário você se afastar. Não deixar de ter um relacionamento, de falar que ama a pessoa, mas se afastar por um tempo determinado. Eu acho que você que está ouvindo, de repente o Espírito Santo tem falado com você que existem mesas que não é para você estar mais, não combina. Fez sentido em um tempo, mas hoje não faz mais. E tá tudo bem, porque o Senhor vai colocar pessoas novas sobre sua vida, né? Eu acho que é muito importante a gente tomar esse cuidado em que falar, como falar, onde falar, né? Sim, com quem você pede conselho. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa tá com problema no relacionamento. E ela vai pedir conselho com alguém que é separada, com alguém que trai o marido, com alguém que... A pessoa às vezes vai dar um conselho pra você, sai, beija outro, ou, sabe? É uma coisa tão distante. Agora, por que você não busca o ministério da sua igreja, sabe? Um aconselhamento mais profundo, alguém que tenha conhecimento de causa. Então, isso é tão forte porque às vezes as pessoas tomam decisões por impulso. E essas decisões por impulso têm um peso. Ainda mais depois que você já casou, ainda mais depois que você tem filhos, sabe? Você sabe primeiro. Você já sabe. Converse com seu marido da maneira certa. Tem muitas mulheres que querem ficar mandando textão também. Tem uma conhecida minha que uma vez ela mandou um super textão pro rapaz. E ela falou assim, ele não me responde. Eu falei, claro, você mandou uma Bíblia pra ele tá lendo ainda. Que texto é esse? Vocês não são nem namorados. Sabe? Você tá querendo convencer um homem que não é assim que funciona. Ele não tá vendo você com valor, ele tá vendo você como uma chata que só quer cobrar dele algo que ele claramente não quer te dar. Porque se ele quisesse, ele já teria dado. Então é muito mais fácil você olhar para o comportamento do homem, da sua bela cadeirinha, você sentada como mulher. Esse homem tá realmente com o comportamento de alguém que quer me conquistar, alguém que quer uma família comigo, que quer filhos comigo, ou eu tô sendo uma conveniência para ele? Se você está sendo uma conveniência para um homem, eu tenho mais o que fazer do que ser uma conveniência para um homem. Gente, e tempo, né? Tempo é precioso, né? Mas eu não tenho nada para fazer com o meu tempo mesmo, tá chata a minha vida. Então vai fazer um trabalho social. Eu fui na Índia, eu fui na Angola, aqui no Brasil tem vários orfanatos. A gente tem tanta criança. E é tanta ignorância nossa, porque a gente acha que a gente vai lá dar amor. Mas você recebe tanto amor, você sai de lá tão preenchido de amor, e você sai assim, gente, como fui inocente, sabe?
Então, o mundo é muito maior do que o nosso umbigo. Tem tantas pessoas precisando. Então, se você não sabe, às vezes, o que fazer com a sua vida, doa ela, né? Para fazer algo com mais propósito. Se inscreve em algum trabalho voluntário mesmo, para entender um pouco mais da vida, porque tem gente que não tem gratidão, eu acho. Com certeza. E a gratidão, ela é importante demais. E como você falou, né? Eu, por exemplo, já fiz missão, né? Em alguns lugares. E isso preenche a gente de uma forma tão grande. Porque eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tinha um ídolo no meu coração. O ídolo era o casamento. Eu sempre sonhava em casar. Tudo que eu falava, tipo, todas as minhas orações, eu falava, ai Deus, eu quero ter um bom relacionamento. Por quê? Porque os meus pais são divorciados. E pra mim, eu falava assim, pra mim ter uma boa vida, eu preciso casar. Enquanto isso não acontecer, minha vida não vai acontecer, não vai dar certo, né? Eu preciso casar, eu preciso ter um relacionamento com alguém. E a partir desse momento, tudo vai mudar. Só que aí, teve um tempo que Deus me pediu pra entregar esse ídolo pra ele, né? Deus falou muito sério comigo. Ele falou, entrega o seu Isaac. Qual é o meu Isaac? Ele falou, você sabe. Aí Deus me fez uma seguinte pergunta. Se eu não permitisse que você casasse, você continuaria me amando? E eu não soube responder. Porque pra mim, naquele momento, a resposta era, não. Creio que não, porque eu esperei isso a vida inteira. Como o Senhor vai fazer isso comigo? A única coisa que eu pedi... A única coisa que eu só pedia isso. Só pedia isso. E aí, eu fiquei muito reflexiva com isso. Porque essa pergunta ficava na minha mente. Eu falei, por que eu conheço a Deus desde que eu nasci. Eu cresci na igreja. E como eu não consigo responder uma pergunta tão simples assim, né? Aos nossos olhos. Porque a gente vive dizendo na igreja que a gente ama Deus acima de todas as coisas. Que a gente entrega a nossa vida pra Ele. Aí tem até aquela música, é Ele, por Ele que eu tô gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Então assim, como eu tô perdendo tudo, dizendo que uma coisa que Deus me pediu, eu não tô entregando. Que é uma barganha, né? Se você fizer o que eu quero, eu te amo. E você entende que as pessoas às vezes levam isso pros relacionamentos também. Sim, com certeza. Se você não faz o que eu quero, eu não te amo mais. Você é um brinquedo quebrado, sai. Muitas pessoas fazem isso, né? Esse então, joguinho. assim, quando você conseguiu entregar isso pra Deus, porque Ele te ama e Ele quer o melhor pra você. Entende? Isso é tão forte. Muitas pessoas falam assim, não, mas tem várias vidas, né? Meu amor, foca numa coisa. Essa vida, uma pessoa chamada Isa, com essa história, é só uma vez. Esquece o resto. Isso aqui é só uma vez. Então, aqui tem um propósito maior. Tem algo incrível que você tá na sua jornada. Tem o Cronos e tem o Kairos. O Cronos é a linha temporal normal, né? E o Kairos é o tempo de Deus. E às vezes eu explico o Kairos da seguinte maneira. Quando a gente está assistindo um YouTube, né, um vídeo, e a gente não consegue mexer na linha do tempo, porque a gente está fora da linha do tempo. Nós, seres humanos, estamos dentro do vídeo. Deus está fora do vídeo. Ele já sabe o que vai acontecer. Sim, você teve livre-arbítrio, mas Ele está fora dessa dimensão. Então, Ele já te alinhou. Você já está alinhado. Você já fez as suas decisões. Sua história já aconteceu. Entende? Então, assim, é tão lindo quando você relaxa. Você entra num avião e consegue relaxar com o piloto. É verdade. E você não consegue relaxar com ele à frente da sua história. Então, assim, ano passado, quando eu estava no Renovo, é um retiro de 7 dias. E a gente é convidado a entregar o celular. E era bem na época que eu comecei a viralizar. Tinham sido 100 mil seguidores em 15 dias. Foi muito rápido. Eu decidi me posicionar. Posso até contar depois. E aí eu já estava no Renovo. Então, eu já fui para o Renovo. E muitas pessoas todo dia iam lá, pediam o celular para ligar, porque eu estava lendo a Bíblia, e eu via a movimentação. Aí eu com muita angústia no sentido de, e se entrarem no meu Instagram e sabe, hackearem, e eu não ter feito nada, e a minha social media, eu não dei o telefone, sabe? E eu parei, refleti e falei assim, calma aí. Se eu não consigo passar uma semana com o Senhor, se eu não consigo acreditar que Ele vai cuidar disso melhor do que eu, que tipo de fé é essa que eu tô tendo? Porque Ele é o melhor gestor de todos. Sem dúvidas. Ele é o Senhor dos Exércitos, é a melhor proteção, é o melhor ataque, é o melhor tudo. Como eu temerei se estou no melhor lugar na presença do meu Pai, só lendo a palavra dEle, só ouvindo ministração sobre Ele? Que sentido teria? Entende? E eu percebi que isso foi uma questão de trauma do passado.
a primeira vez que eu entrei na internet, eu abri um TikTok. E foi muito rápido também. Foram 65 mil seguidores em 5 semanas. E eu falei de política. E me tiraram o TikTok. Perdi todos os vídeos, perdi todos os meus seguidores. E era uma comunidade muito engajada. E na época, eu não fiquei triste. Eu só falei assim, ué, Deus me deu, Deus me tirou. Tem um propósito pra isso. Você entende? E a minha vida sempre foi assim, do tipo... Existe algo que talvez eu não esteja compreendendo. Com a minha sabedoria humana, eu não consigo percepcionar. Ele consegue. E os planos dele são bons, são perfeitos e são agradáveis. Então, por mais que hoje em dia eu tenho 33 anos, eu amaria casar. Eu amaria ter a minha família. Mas se não for esse o propósito dele para mim, é porque ele tem outra coisa que ele quer que eu faça. Só que tá na Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Então, assim... É uma escolha dele também, entende? Mas eu sei que quando a pessoa chegar, eu quero estar o mais preparada possível. As pessoas às vezes investem muito em conhecimento sobre finanças, sobre gestão, mas pouquíssimo sobre relacionamento. Pouquíssimo sobre autocuidado, autoconhecimento. Muito autodesenvolvimento, né? Vou performar o máximo possível. Mas autoconhecimento muito pouco. E aí as pessoas quebram emocionalmente. Porque, como eu falei, ir para novos desafios que faz com que os traumas venham à tona, as dores. Então, se você está sempre naquela vidinha de sempre, né? Das suas amigas de infância, de todo mundo igual, você não consegue perceber isso. E aí você se acha o máximo. Você acha que você é super curada e você não é. E quando a gente vai para o digital, é um outro lugar. É muito diferente você saber o código e você rodar o código. Exemplo. Teve um vídeo que foi o terceiro ou quarto podcast no mesmo dia. E eu já tava sem voz naquele dia. E pra trocar de roupa, só pra não ficar igual, eu passei no shopping, comprei um vestidinho e fui. Mas pensa, eu tinha me maquiado 10 da manhã e eram 11 da noite. Então eu já não tava, tipo, linda. Não estava. E a minha social media, ela adorava polêmicas. E ela cortou bem no meio da minha frase pra frente. Eu tava falando assim, não é qualquer homem que vai ver meu valor. Um homem de balada, um homem que quer farra, que quer troféu, ele vai me achar chata. Quer ver quem vai ver meu valor? É um empresário, é alguém que... Porque eu falo 4 idiomas, porque isso, porque aquilo, outro. E aí vieram 18 mil comentários. Nossa. Me batendo. E eu olhei pra aquilo e eu falei assim... Ok, tá me ajudando com o algoritmo, obrigada. Aí mesmo, você não tá mal? Olha que as pessoas estão escrevendo. Eu falei, não, eu nem leio. Mas eu tô muito feliz. Você viu que tem 18 mil comentários? Então... É um outro lugar, entende? É um lugar que você se coloca no desafio. E disso vieram muitos seguidores. E muitas pessoas foram transformadas. Então, tá tudo bem, sabe? Se você sabe quem você é, quando você é colocado dentro da fornalha, isso não te afeta. Porque tem um quarto homem. Agora, se você não sabe quem você é, você não sabe pra que você foi chamado, tudo você vai amolecer. Primeiro desafio, você vai achar que não dá conta. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas têm metas muito pequenas. Subir aqui. Qualquer coisa que acontece é algo enorme. Agora, se eu quero chegar lá em Jesus, lá nas estrelas, lá longe, qualquer coisinha que acontece aqui vira pequeno, entende? Meu olho tá lá na meta, eu não tô tirando. Eu tô lá. Olho pro monte, de onde virá meu socorro. Meu objetivo é qual? Qual é o meu modelo de ser humano? É aquele. Então eu sei pra onde eu tô indo. Então, esses pequenos desvios não é que eu não sinta. Vou sentir, vou me permitir sentir até para colocar para fora. Tem uns índios que eles dizem que chorar é se libertar das mais águas. Então, a gente repara isso, né? Quando a gente chora, parece que a gente está deixando ir também. Uma versão antiga nossa. Uma versão que lidava com aquilo como uma dor. Às vezes, a mesma situação acontece com 2 pessoas diferentes e elas reagem de maneiras completamente opostas. Então, não é sobre a situação. É sobre as crenças. E por isso que o curso que eu tenho de autoimagem é porque é para mexer aqui. Porque a vida, as coisas vão acontecer. Mas se aqui estiver tudo bem, se estiver quentinho, você segue tudo bem, entendeu? Você segue o seu plano. No sentido, não é você ser insistente, é você ser persistente. Aquele insistente, ele fica batendo cabeça. Não deu certo, ele continua no mesmo lugar. Persistente, não. Ele vai como um rio, ele é fluido. Encontrou uma pedra, ele joga para a direita, ele vai... Entende? E é assim que nós deveremos ser também. As pessoas têm muita essa dificuldade, é uma personalidade muito rígida. Sim.
Eu acho que você deve receber bastante haters por se posicionar como mulher. O que eu mais tenho visto é mulheres se posicionando como mulheres, falando assim, eu não acho que eu não preciso de um homem, tipo, não pra tudo, né? Mas eu acho que eu preciso estar submissa a uma missão, sabe? Eu acredito nisso. Você se posiciona naquilo, meu Deus do céu, a internet vem bombardeando, falando assim, como assim? Eu não preciso de ninguém, não. Eu não quero nada nem ninguém. Eu consigo tudo sozinha. E sobre o feminismo, sobre toda essa crítica, qual é a sua visão sobre isso? Bem, o feminismo, ele no início teve uma bandeira muito importante. Mas com o tempo, eu acredito que muitas mentiras foram levantadas e colocadas na conta do feminismo. E as mulheres se perderam. Esse discurso de empoderamento feminino, sabe? Você vai tão distante da sua própria essência. E aí querem colocar mulheres para competirem com homens como se fossem seres iguais. Coisa que não somos. Não somos. Não adianta você querer que eu seja algo que eu não sou. Então, quando eu sou exposta a uma situação que às vezes o homem vai performar muito bem, às vezes eu vou conseguir muito bem também, mas à custa de quê? Aí a gente tem mulheres com o cabelo caindo, com a unha fraca. A mulher chega em casa, ela não passa nenhum creme porque ela tá exausta. Ela não aguenta. Aí ela tem que cuidar de filho. Ainda tem que cuidar de filho. Ainda tem que cuidar do lar. Ela, sabe? Mas que lugar é esse? Por que você decidiu ter um filho, então? Cadê esse amor? Cadê essa nutrição que você também tem para dar? No final das contas, você que escolheu esse homem. Então, esse discurso, ele veio meio que destruindo tudo, sabe? Ele veio se infiltrando. E aí você repara que o inimigo, ele é assim, né? Ele é astuto. Ele bota uma mentira no meio de um monte de verdade. Depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 10. E uma mudança de rota de 10 graus em quilômetros é algo muito grande. Se o seu barco tá aqui, fechadinho, você faz isso? Daqui, meu amor, é Europa ou África. Ela, tipo assim, é distante a cidade saindo daqui do Brasil. Você não chega no mesmo lugar. Com certeza. Então, eu acredito que foi muito isso que aconteceu, sabe? As mulheres perderam a essência, perderam esse lugar de suavidade. Foi o que você falou, muitas mulheres, elas querem essa comunicação agressiva com o homem, achando que ela tem que conseguir na marra, ele tem que mudar. Meu amor, você que escolheu esse homem assim. Como assim ele tem que mudar? Porque você achou que ele ia mudar depois que você casasse? Então, quem estava sendo infantil? Você. Você que não estava sendo verdadeira com ele, no final das contas. Porque você falou pra ele que você amava ele, que você queria ele, e na verdade você não queria. Você queria uma outra versão dele, que talvez ele não seja. Porque assim, quando eu me apaixono pelo potencial de alguém, eu não tô me apaixonando pela realidade. Porque veja, o potencial é o que eu vejo na pessoa. Talvez essa pessoa não se veja assim. Se ela não se vê assim, ela não vai fazer aquilo. Ela não vai alcançar aquilo. E aí eu vou cobrar essa pessoa pro resto da vida que ela não conseguiu? Que discurso fraco, sabe? Muito mais fácil você olhar pra si. O que eu tenho que mudar em mim? O que eu não gostaria de ter que lidar se eu me relacionasse comigo? E mudar. E me desenvolver. Você entende? Essas são expectativas que nós criamos a respeito dessa outra pessoa, sabe? E quando elas não acontecem, a gente se frustra. As mulheres se frustram e fica nisso, né? Um com expectativa de um lado, outro com expectativa do outro, e aí... Mas que expectativas são essas, entende? De onde surgiram? Aonde está o acordo? Porque o acordado não sai caro. Então, eu acredito que é muito você querer... É quase como se ela estivesse enganando esse homem. Ela finge ser algo, e esses homens reclamam disso. Porque ela fingia ser algo no início e depois ela não era. Depois se transforma. Agora, mesma coisa. A pessoa te traiu, né? Antes de casar. Às vezes você fala assim, tá, mas eu vou ficar com essa pessoa. Será que essa é a melhor escolha? Porque, assim, traição não é sobre outras pessoas, é sobre princípios e valores. Tá na minha base de princípios e valores. Eu não faço isso por conta de mim, por causa da minha ligação com Deus. Eu não quero misturar a minha energia. É algo interno. Então, quando a pessoa não vê o compromisso como algo importante, você entendeu o lugar? Porque traição é uma sequência de escolhas. A pessoa não pula e te beija.
E se isso acontecer, isso talvez nem seja considerado traição, tenha que ser considerado assédio. Com certeza. Entende? Agora, eu decidi sair com essa pessoa mais tarde do trabalho. Eu decidi encontrar num lugar privado. Eu decidi ficar de conversinha. Eu decidi. Ponto, beijei. Então você acredita que traição é uma decisão? Eu já vi alguns vídeos, né, de algumas pessoas falando que amava a pessoa e, tipo assim, não deixou de amar fazendo aquilo, tipo, traindo, mas traiu. O que você acha que aconteceu nesse percurso? A questão é, eu não tenho que achar nada no seguinte sentido. Não tá alinhado com meus princípios e valores. Não é isso que eu quero pra mim. As mulheres querem entender muito. Você não tem que entender tanto o outro, não. Deixa ele. Você quer encontrar bondade aonde? Você quer cavar um buraco, um poço, encontrar petróleo, a bondade desse ser humano? A pessoa tem que ser boa, ela tem que ter princípios e valores aqui, na vida, né? Ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa respeitosa. Às vezes elas ficam caçando, querendo encontrar. Não, porque tem. Sabe? Elas, na verdade, elas queriam receber essa atenção, receber esse cuidado. E como elas nunca receberam, elas querem dar ao outro. E aí, isso pro homem não é natural, isso não é satisfatório. Porque um homem curado, ele vai olhar pra isso e falar assim, ué, eu nem cativei esse carinho todo. O que tá acontecendo? Eu não quero isso, isso tá estranho. Sai. Porque um relacionamento é como uma dança. Eu te entrego algo de valor, você me entrega. Nossa, que gostoso, eu te entrego de novo. E aí a gente vai construindo um relacionamento. Sim. Agora, quer ver uma bandeira super vermelha, a pessoa chegar no primeiro encontro e já te conta a vida dela inteira, quer tudo com você, já tá fazendo planos de 6, 7 meses. Não. Você tá apaixonado por mim por quê? Sim. Você entendeu? Isso é muito comum. As pessoas que... Demais. E assim, na nossa cabeça, é claro que ele pode se apaixonar por mim. Afinal, eu sou incrível, um ser radiante de luz. Assim. Quando na verdade, meu Deus do céu. A pessoa... Eu recebo às vezes, né? Ficam rindo, minha amiga fica rindo demais. E-mail de declaração. E são gigantes. São muito belos. Mas eu fico, gente, você nem me conhece. Você conhece o meu posicionamento nas redes sociais. Você não sabe quais são meus defeitos. Você não sabe quais são meus medos. Quais são minhas angústias. Você não sabe nada. Então é muito fácil você olhar pra mim e me amar pela parte positiva também que está sendo apresentada. Mas é um amor tão fraco, porque ele não tem raiz. Tem raiz aonde? Na minha beleza? Na minha forma de comunicar? Nos meus movimentos físicos? No que eu falo? Você entende que no final das contas isso tudo é muito... Não se sustenta. Agora, quando você realmente conhece o outro e se permite ter experiência e passar por desafios juntos, sabe? Comunicar, ver como o outro reage ao que você pede, ao que você conversa. Aí sim você constrói um relacionamento. Não tô dizendo que não pode ser rápido. Tem pessoas que se conhecem em 3 meses, casam e vivem histórias lindas e maravilhosas. Que incrível! Mas que esteja alinhado, porque em 3 meses a pessoa ainda pode estar usando uma máscara também. Eu digo muito assim, todo malandro é gente boa. Isso foi algo que meu pai não me ensinou. Isso foi algo que meu pai também demorou a aprender. Então a gente, às vezes, por ter um coração bom, você acredita que todo mundo é bom. E não é assim. Não é assim, né? Sempre está Então é óbvio vigilante. que se a pessoa quiser te passar pra trás, ela vai ser carinhosa, ela vai ser sua amiga. Com certeza. O inimigo faz muito isso, né? O inimigo faz isso o tempo inteiro. Ele nunca vai vir em forma de Satanás, de Lúcifer com chifres e tal. Ele vai vir de uma forma que ele sabe que você pode cair. Que você pode ser tentado, né? Ele é assim, ele é astuto, entende? Ele não é bobo. A gente que acha que ele é bobo. Ele é o pai da mentira. E ele tá aqui desde o início dos tempos. Ele é bem esperto. E ele conhece da Bíblia melhor que muitos cristãos. Muita gente, né? Melhor... Mas foi semana passada, eu acho, eu tava lendo Jó. E eu até comecei a questionar minha mãe, sabe? Na pedaço que eu tava lendo. Porque no final das contas, tava numa reunião, tava Deus, vários anjos e também ele, Satanás. E eu falei assim, ok, mas como assim, né? Você tem um arco inimigo, você não coloca na sala com você, ou coloca. Sabe, eu fiquei olhando esse lugar e eu falei assim, já reparou que se não viessem desafios, a gente também não crescia? E a gente também não se desenvolvia? Porque Deus, todos os filhos de Deus foram provados, até Jesus. Todos. E às vezes a gente acha que a gente não vai ser provado por quê?
E não é sobre ver o nosso valor, é sobre nós mesmos, entende? Entender que existe luz em nós. Porque, assim, uma vela em meio à escuridão, ela não consegue se perceber como vela. Em meio à luz, né? Uma vela perto do sol, ela não consegue se ver como luz. Agora, se você bota uma vela em meio à escuridão, ela se percebe como luz. E aí, às vezes, a gente está em ambientes ruins e a gente percebe que a gente não faz parte deles. E a gente se aproxima um pouco mais da luz. E aí, depois, a gente percebe que, calma aí, eu também não faço parte daqui. Eu me aproximo mais e mais e mais. Até o entendimento de quem sou. Sou um ser espiritual que tem uma alma que habita num corpo. Só que é porque isso é normal para cristão. Cristão já entende isso. Mas quem está no mundo não entende. Quem está no mundo está tão rodeado de mentiras e histórias que a gente vê hoje. Show na televisão parece um show de sexo. Entendeu? Se eu estivesse em Amsterdã, num show de sexo, numa sala fechada, eu ia falar assim, ok, vim aqui para isso. Entende? Mas em plena TV aberta. Isso. Ah, mas criança não deveria estar assistindo. Você sabe que assiste. As pessoas normalizaram o que não é pra ser normal, sabe? E... então, é isso que o feminismo tá... Não é... Você entendeu assim? Eu entendo. Mulheres andando sem sutiã na rua. Por quê? Porque os homens às vezes não têm noção que o sutiã machuca, né? Que aquele lib de colar, quando tira, puxa o seu seio, machuca também. Às vezes o homem não tem noção que a mulher passa por isso. Mas, ao mesmo tempo, será que essa é a melhor forma? Escandalizar é a melhor forma. Às vezes, algumas passeatas gays com crucifixo enfiado no ânus. Por que você está pedindo respeito e você não está me respeitando? Porque isso é importante para mim. Por que você está fazendo isso? É porque vocês não me respeitam logo. Eu não quero saber o que você faz no seu privado. Isso é coisa sua. Não tem nada a ver com isso. Eu fico chateada, às vezes, se beijando na rua, assim como eu também não acho feio um casal de héteros se lambendo na rua. Outro dia eu tava num restaurante, eu fiquei constrangida, porque tava na minha frente, a menina tava com isso aqui vermelho, e era um restaurante chique em São Paulo. E assim, pra que isso dentro de um restaurante? Então, andar de mãozinha dada, dar beijinho, sabe? Pra mim é uma demonstração de amor, não me afeta, não me dói. O que me dói, às vezes, são, por exemplo, pessoas vendo isso, vendo nada, sabe? A pessoa andar de mudar. Que horror, tem que ir pro inferno mesmo. Isso me dói. Isso me dói. Porque, assim, essa pessoa que escolheu ser gay, né? Pensa, ela tá com alguma questão interna, que pra ela já deve ser muito difícil de lidar. Porque sai da normalidade. Você olhar pra pessoa do seu sexo oposto, que você deveria se sentir atraído e não conseguir sentir nada. E aí você buscar em alguém do seu sexo. Para essa pessoa isso já deve ser muito desconfortável. Aí eu vou e faço ela se sentir pior ainda? Será que esse é um lugar verdadeiro de um cristão? Não. Com certeza não. Entendeu? Então esse tipo de comentário me dói muito mais o coração e os olhos do que um casal de gays andando de mãos dadas. Que pra mim, tipo, dando beijinho, nem que seja um estalinho, não me agride. Agora, ficar se lambendo, eu acho agressivo, sim. Entende? Não que, assim, que eu acho que a gente tem que aprender a respeitar. Essa semana eu tava falando até com os meus pais, que meus pais falam assim, na época deles era muito comum bullying. E as pessoas eram, tipo, de bem. E agora a sua geração é fraca, porque a sua geração não aguenta bullying. Eu falo, calma aí, não é questão de ser fraca. Primeiro de tudo, a nossa geração é exposta a muito conteúdo. É muita comparação. Então, sim, as doenças psicológicas, elas estão vindo à tona. Até por conta de mais conhecimento. Mas a questão do bullying é, se eu sei que essa pessoa tem uma ferida, que às vezes ela não consegue consertar, pra que eu vou enfiar o dedo na ferida dela? Não faz sentido. É desnecessário. Ah, mas é só apelido, é só brincadeira. Tá bom, mas tem outros apelidos legais de se dar. Igual as minhas amigas de infância, elas tinham uma brincadeira que eu achava horrível. E eu falei, olha, desculpa, eu não quero participar. Elas pegam a primeira letra do nome da pessoa, tipo R de Raina, e falam só adjetivos negativos. Retardada, rancorosa, raivosa, ridícula. E eu falei assim, gente, mas que brincadeira boba. Ah, mas é só brincadeira. Eu falei, tá, mas por que a gente não pode falar adjetivos positivos? Radiante, rica, né? Coisas que jogam a pessoa para cima. Então, é uma escolha. Para que eu tô escolhendo colocar um apelido pejorativo em alguém? É verdade. Você entende? Não faz sentido. Aí meu pai falou, nossa, você tem que explicar isso em público. Porque eu falei, pai, mas é que é um pensamento tão óbvio. Ele, não é óbvio pra você. Às vezes pra minha geração não era. A gente tava brincando, tipo... Eu falei assim,
Tá, então eu posso até falar, mas assim, é só a gente se colocar no lugar do outro. Às vezes, se você tiver um super orelha pra fora, você já olha no espelho aquilo e não se gosta. Você gostaria de ficar sendo chamado de orelha de abano? Você já tem uma testa que você acha grande e você não gosta. Você gostaria de ficar sendo chamado, sei lá, de apelido de testa? Ou de narigudo? Ou... Você já olha no espelho e aquilo ali já te fere, já te dói. Você não precisa de ninguém falando isso pra você. Você já sabe. Não é engraçado. Você entende? Não é divertido. E vem alguém ainda e cutuca. Assim, eu pergunto às vezes assim, você precisa realmente diminuir os outros pra se sentir melhor? Porque você não tá melhorando em nada, assim. Você só tá momentaneamente tendo uma percepção de que você é maior. Mas você continua exatamente igual. É mesmo. Então, uma pessoa curada, ela enaltece outras pessoas. Você entende? Ela faz com que outras pessoas também alcancem resultado. Porque a gente sabe, as pessoas do topo, elas estão colaborando, elas não estão competindo. Agora, as pessoas de baixo, elas estão competindo. E assim, eu lembro até na faculdade, quando eu entrei, gente, já estava na faculdade. Poxa, posso tirar a xerox do seu caderno? Não. Não tem mais vestibular, não, querida. Você não tá mais competindo comigo, sabe? Tirar uma foto não vai cair a folha, a página do seu caderno. Agora, se todo mundo vai junto, se todo mundo explica o assunto um pro outro, se todo mundo cresce junto. Às vezes a gente abre até um negócio junto. Às vezes a gente... Você não tem nem que trabalhar pros outros, querida. Você vai prosperar. Que loucura é essa? Você ainda tá achando que eu tô competindo por vaga de trabalho. Sabe? Que loucura! As pessoas hoje em dia, elas não querem se ajudar tanto porque... Algumas pessoas, né? Não vou generalizar. Mas por medo da pessoa... vai roubar o meu lugar. Não posso explicar como funciona tal coisa. Eu já vi vários chefes que não passavam determinadas funções para algumas pessoas. Por quê? Falava assim, não, se eu passar aquilo, vão me tirar desse lugar que eu tô. Então, assim, eu sei que essa pessoa tem potencial e até, às vezes, é melhor do que eu em várias funções. E se eu passar essa informação para ela, ela vai ser melhor do que eu. Entenda uma coisa, aquele lugar que o Senhor te colocou é o lugar que é somente seu. Mas no lugar que Deus quer te tirar, Ele vai te tirar sendo uma pessoa melhor que você, sendo uma pessoa que não é tão boa. Ou o lugar que Deus quer te colocar, às vezes você não precisa nem ter as habilidades suficientes para aquela vaga, para aquele ambiente. O Senhor vai te colocar, né? Então, assim, eu acho que é bobeira as pessoas não quererem se ajudar. Tipo, eu não vou ajudar porque... a Raí, ela é muito mais bonita. Eu não vou fazer isso porque... Meu Deus, se ela estourar e eu não vou estourar no Instagram. Se eu ajudar ela de alguma forma... Sabe? Isso é tão prejudicial, é tão errado, não é? É tão pequeno. Você entende? Que pequenez. Porque assim... O que eu mais quero é que as minhas amigas tenham muito sucesso. Até para que a gente possa ir para as Maldivas e todas lá estarem lindas e maravilhosas, com os maridos delas passeando. Entende? Então, o que eu puder compartilhar com os meus amigos, o que eu olho de potencial delas, eu faço questão de falar, amiga, acho que talvez você não esteja enxergando. Você é incrível, você é maravilhosa. Tem uma amiga minha que ela foi estilista de grandes marcas por muitos anos. Rebeca Guerreiro. Ela foi estilista da Agilitar, da Verrara, da Coca-Cola, da Loco, da Maria Filó. Só que todas essas empresas sempre quiseram que ela ficasse onde? Nos bastidores. E eu sempre olhava para os trabalhos dela e falei, amiga, você é muito talentosa. Sabe, como é que você não... Sabe, seu nome não tá em tudo que é lugar ainda. Então, ela vendo eu indo para esse digital, eu falei assim, amiga, você também pode. Amiga, vamos fazer um podcast seu? Vamos começar a te postar, vamos fazer vídeos. Eu chamei a social media, fui fazer vídeo dela. E agora ela tá indo, e tá indo, e tá indo. E cada vez mais eu quero que ela esteja, sabe? Brilhando, e indo, e conquistando. E eu acho isso tão gostoso. Porque no final das contas, se você explode sozinho, explodir de questão de crescer, daqui a pouco você estará sozinho. Porque a sua mentalidade não será mais compatível com as suas amigas. Mas uma coisa é você ajudar, auxiliar. Outra coisa é você ajudar, pegar pra criar. Entendeu? Auxiliar, eu coloco um degrau e eu te convido a subir. Vem. Outra coisa é eu te botar nas costas e fazer você subir a escadaria. É verdade. Quando você chegar lá em cima, você não vai ter musculatura. E você vai ser um baita peso pra mim. E eu que já poderia estar num degrau 40, vou estar no 20, porque eu tô tendo que me levar e levar você. Então, isso não é positivo. Agora, se eu vejo que a pessoa quer crescer, se eu vejo que a pessoa tá desenvolvendo, que ela bota em prática as coisas, vamos! Que bom, que beleza ter companhia nessa jornada da vida. Porque, assim, eu sempre tenho que ficar renovando também a minha base de amizades.
eu tenho muitas amigas, muitas conhecidas, até porque formei em engenharia, formei em teatro, né? Já morei em outros países, então eu tenho muitos conhecidos. Mas você vê que às vezes no dia a dia não bate. Você sai pra conversar e a pessoa tá falando de um assunto tão que não faz sentido mais pra sua vida, né? Mas como o programa, né, Ouça Ela, esse programa o senhor realmente me deu, porque ele falou, todas as mulheres têm uma voz, têm uma história, têm uma vida, né, comigo, então eu quero que essas pessoas compartilhem, né, e não faz sentido a gente achar que a gente tem uma história maior do que a outra, um testemunho mais impactante ou algo assim. Todas as mulheres, todos os homens têm uma história que merece ser contada, sabe? Por mais que seja aquela história que você acha, meu Deus, é muito pequeno, nossa, eu não tenho testemunho nenhum. Você tá vivo? Você tá vivo hoje? Então, assim, já é um motivo, né, de agradecer, já é um motivo pra agradecer, pra falar, nossa, pra tantas coisas, né? Tá respirando, hoje tantas pessoas nem acordaram, né? Como que é? Essas pessoas que não podem mais contar a sua história, mas deixaram um legado para muitas outras famílias. Então, esse é o intuito. E eu fico muito feliz de ter você aqui contando um pouco da sua história, contando um pouco de tudo que você tem vivido, né? E esse posicionamento seu, eu profetizo que esse ano seja um ano que muitas mulheres sejam destravadas, mulheres sejam iluminadas pela palavra que sai da sua boca. E eu te agradeço muito, né, por ter compartilhado um pouco dos seus conhecimentos, um pouco de tudo aquilo que você tem vivido como experiência, né? E é isso, eu espero que muitas pessoas sejam tocadas por esse podcast. Foi um super prazer, eu amei. Parabéns pelo seu projeto, que seja um ano de romper. Amém, em nome de Jesus. Um ano de muito crescimento, de vidas transformadas mesmo, né? Porque é sobre isso. E até quero falar uma coisa para as pessoas. Você sabe a diferença de uma semente de maçã para uma macieira? É tempo e cuidado. Então, dentro da semente tem todo o potencial para gerar muitas maçãs. Só que às vezes a gente olha para a semente e acha que ela não é nada. Mas ela pode ser tudo. Só depende de como ela está sendo cuidada. Então, às vezes você está num ambiente errado, sabe, com as pessoas erradas, que estão te regando com palavras erradas, com ensinamentos errados, e você não frutifica, você não entende por que as coisas não rompem na sua vida. E é só isso. Tempo e cuidado, né? É verdade. É isso aí. Gente, essa mulher aqui, muita sabedoria. E eu quero pedir para vocês seguirem ela no Instagram, né? Para acompanhar isso, receber mais dela, não ficar só nesse podcast. Qual que é o seu @? @Rai. RH. Super super fácil, curto gente. mesmo. Super curto e super fácil, né? Gostei. Tem um pessoal que tem um Instagram bem complicado, né? Isso é facinho, não tem nem desculpa, né? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição pra você seguir ela e acompanhar. Ai, muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe demais. Amém. Amém? Gente, muito obrigada por ter assistido esse episódio completo. Eu quero pedir para você compartilhar. Lembrou de alguma amiga? Lembrou de algum homem que esteja passando por isso? Porque acontece, né? Compartilha, manda, seja esse evangelista, seja essa amigona, né? A gente falou aqui de pessoas certas nas mesas certas e eu tenho certeza que Deus, Ele te fez a pessoa certa para abençoar essa amiga, né? Então compartilha e até a próxima. Te espero, hein? Tchau, tchau.